Criticado por Tom Carf, Apóstolo Estevam e Jessé Aguiar, Anderson Silva rebate abutres do gospel. Mais uma polêmica do meio gospel, não é mesmo? Seguimos assim. De tempos em tempos, o meio evangélico brasileiro vê surgir um líder que se posiciona de maneira contundente contra a cultura e a política e se torna alvo de críticas e perseguição. O mais novo caso é o do pastor Anderson Silva, que foi criticado por uma série de figuras de destaque na música gospel. Com a repercussão de sua fala sobre os salmos imprecatórios, Anderson Silva foi criticado pelo cantor e produtor musical Tom Carf, que fez uma publicação posteriormente apagada, dizendo que a declaração do pastor não representava o evangelho. Em resposta, Anderson Silva gravou um vídeo avaliando seu crítico e as figuras renomadas que endossaram a publicação. Tom Carf é uma piada, está gravando agora aos funkeiros. Porque não quer mais só o dinheiro fácil da igreja, porque foi mais um abuso do gospel, comedor da carniça do cadáver evangélico. Como acabou o dinheiro da pandemia, aí ele está gravando os funkeiros também. Dizem que é a obra de Deus. Os comentários onde ele diz que eu não posso usar os salmistas como referência de oração imprecatória, só tem a galerinha legal, né? Jessé Aguiar comentou lá. Se assumiu gay, mas não devolveu o dinheiro que ganhou com a igreja, disparou o pastor. Em seguida, recapitulou polêmicas envolvendo outros que o criticaram na mesma publicação. Tem o Davi do Kemuel, que virou um guru esotérico de idosos na casa dele. E a banda também estava participando de umas festas gays. Outros que comentou foi o pastor Lucas. É aquele mesmo vagabundo que traiu a esposa e com 2 meses que traiu a esposa, casou com a amante e agora é cantorzinho dos programas da Globo. Esse cara foi lá falar de amor. Ama tanto que destruiu emocionalmente a própria família e a própria ex-esposa. Até o líder da igreja Renascer foi alvo de tréplica. Assustadoramente, sabe quem foi comentar lá? O falso profeta suposto Estevam Hernandes, aquele mesmo da Marcha para Jesus. Eu me converti na igreja que esse cara fundou, a Renascer. Todos os bispos e pastores que me converteram se desviaram por causa que esse cara é um falso profeta, amante do dinheiro. Tem noção disso? No meu pastoreio passou um pastor que me converteu viciado em crack, por causa de uma figura como essa. Ao final de seu vídeo repercutindo pela página Assembleianos de Valor, o pastor afirmou que a igreja evangélica está sob um pesado ataque do secularismo. Por favor, homens evangélicos, entendam que nós estamos em um tempo de guerra com o mundo. É uma guerra ideológica, política e agora é uma guerra bíblica porque os políticos querem nos ensinar como exercer a hermenêutica bíblica. Os políticos querem ensinar os pastores porque eles julgam que têm uma interpretação melhor da Bíblia do que nós. Tudo isso é um problema de masculinidade. A gente precisa se portar como homens. Como disse o apóstolo Paulo, portai-vos varonilmente. 1 Coríntios 16, 13 e 14. Precisamos ser os protetores da igreja, porque chegou o tempo escatológico do fim. Seja homem, não peça permissão para isso. Concluiu. Os tempos têm sido difíceis para os cristãos, seja lá no Oriente Médio em relação à perseguição, seja aqui no Ocidente, pessoas que deixam o meio gospel, algumas para a comunidade LGBT, outras apenas apostatam da fé, porque acabam se decepcionando muito com o ser humano dentro da igreja. Eu mesmo me decepcionei bastante recentemente com algumas coisas que aconteceram comigo dentro da minha igreja. Só que aí eu lembro dos homens e mulheres que também me decepcionaram a Deus, já tiveram atitudes e palavras que decepcionaram a Deus. Davi mesmo, por exemplo, cometeu adultério, teve uma criança que o próprio Senhor tirou, mas em seguida veio Salomão. O Noé, o sobrevivente do dilúvio, depois do dilúvio bebeu todas e ficou pelado. Pelado. E o Abraão, que mentiu pro faraó por medo de ser morto por ele por causa da esposa dele, que apesar de também ser idosa como ele na época, era muito bonita. Eu fico vendo as histórias na Bíblia de homens e mulheres e nenhum deles foi perfeito.
Mesmo os discípulos que andavam com Jesus, eles brigavam entre si, eles viam coisas maravilhosas, eles aprendiam os ensinamentos de Cristo e ainda assim discutiam, haviam discussões, haviam muitas coisas, que inclusive são relatadas nos evangelhos. As coisas já acontecem no meio evangélico desde antes de Jesus vir e vieram acontecer ainda mais depois, porque desde que ele se manifestou, o diabo vem atacando com mais força ainda. Ele não vai deixar de atacar, nunca vai deixar de atacar. Isso tem me estressado bastante ver essas distensões no meio cristão. Eu não vou dizer que me espanta ver pessoas que apostatam na fé por causa de decepções na igreja, porque isso é normal. Não dá pra esperar a perfeição do ser humano. Eu não vou ficar aqui desculpando atitudes das pessoas, não. Porque eu também sou humano, eu também erro. Eu já errei e eu sei que eu ainda vou errar com outras pessoas. E você também. Eu sei que tem pessoas que deixam alguns comentários aqui que às vezes que eu quero apontar dedos. Só que a gente não pode esquecer nunca que cada um de nós erra sim todos os dias. Em pensamentos, em palavras, a gente acha que não erra, mas a gente erra sim. Se a gente não errasse, a própria Bíblia não apontaria o erro de cada um. E você sabe disso, porque se você ler a Bíblia, eu tenho certeza de que lá no fundo do seu coração, a palavra de Deus já apontou algum erro, mesmo que você não quisesse admitir para você mesmo. Então, ver essas discussões entre os membros da igreja atual me dói no coração. Não porque eu não soubesse que isso não aconteceria, porque está na Bíblia que as pessoas iriam se afastar, que iam meio que desistir, se decepcionar. Só que uma coisa que eu aprendi na própria Bíblia, euzinha não posso me afastar da igreja ou de Deus, principalmente de Deus, só porque alguém lá dentro não está agindo de uma forma que eu esperaria que pudesse agir de acordo com a Bíblia. Eu mesmo nunca vou conseguir agir 100% de acordo com o que está na Bíblia. Você também não vai conseguir 100%. Todos nós somos suscetíveis a erro, todos nós somos suscetíveis a erros e seremos sempre suscetíveis a erros porque somos humanos. Só que também é uma perseverança individual a gente insistir e persistir, mesmo diante de coisas erradas que a gente vê. Eu poderia ter desistido de querer assistir os cultos, de ler a palavra, só porque aconteceu, por causa do problema que aconteceu comigo, mas eu não desisti. Eu não posso decidir por você se você vai desistir ou não de alguém. Eu não posso dizer para essas pessoas as mesmas coisas. O Anderson Silva tem o ponto dele, o apóstolo Steven Hernandes tem o ponto dele, e as outras pessoas também têm o ponto delas. Tom Carter, por exemplo. Eu sigo alguns deles nas redes sociais. Eu não vou dizer que 100% concordo sempre com coisas que eu escuto ou coisas que eu leio de pessoas que eu sigo no meu gospel. Só que não é porque às vezes eu vou discordar que pode ser uma coisa errada. No fim das contas, só quem sabe o certo e do errado é Deus. E está na Bíblia. Só que o entendimento profundo do certo e do errado, só quem tem é Deus. Então, só cabe a você e a mim perseverarmos em meio a tantas dificuldades, a tantas coisas que acontecem, que a gente vê, que a gente observa não só no meu gospel, entre os artistas, como também no nosso dia a dia. Com até mesmo pessoas que dizem acreditar em Deus, mas nem mesmo às vezes fazem parte de uma igreja. É isso. Temos que vigiar todos os dias e tomar cuidado, para que nós não sejamos os próximos. Amém? Muito obrigada, meus queridos anjinhos, por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir. Tchauzinho.